Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar nosso amigo Arismar Amorim Júnior, advogado especialista em direito previdenciário. Ele também é nosso parceiro aqui no Sindicam, né? O escritório de advocacia dele atende aqui no Sindicam para esclarecer dúvidas sobre aposentadoria e, óbvio, para pleitear benefícios também junto à Previdência Social. Sócio fundador da Amorim Júnior Advocacia e sócio da A Jurídica, pós-graduação e cursos jurídicos, o Dr. Arismar é professor de Direito Previdenciário, palestrante, advogado da área previdenciária do Sindicato dos Trabalhadores e Comerciantes de Minérios e Derivados de Petróleo do ABC, membro da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB, subseção São Paulo, e conselheiro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, também subseção São Paulo. Obrigado, Arismar, seja bem-vindo aqui. Você é nosso sempre convidado aqui no programa do Transportador para esclarecer dúvidas e para conversarmos um pouco sobre Previdência Social, esse benefício que é tão importante na vida do trabalhador. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, caminhoneiro. Você que está em casa, né, nos assistindo. Mais uma vez eu aceitei o convite com o maior prazer de estar aqui no Sindicam para poder levar um pouquinho de orientação previdenciária. Deveria ter na escola, eu não sei por que não tem, mas isso já deveria vir já desde os primeiros anos, a pessoa saber o que ela pode fazer para lá no futuro não sofrer, como a gente vê muita gente hoje, sem ter direito a um benefício da Previdência. O que é lamentável, né? Numa idade em que você mais precisa, por uma desatenção, muitas vezes sua mesmo, você acaba não contando esse benefício. Doutor Arismar, hoje especificamente nós vamos falar um pouco sobre a questão da contribuição previdenciária no que diz respeito às diferenças entre contribuição como microempreendedor individual e contribuição como caminhoneiro autônomo. Podemos começar com uma breve explicação sobre cada uma? Ok. Então, vamos lá, Cláudio. Assim, a questão do MEI, que é o microempreendedor individual, ela veio para abrir o plano de previdência para uma maior gama de pessoas, né? A gente tinha aí uma quantidade de pessoas que estavam fora do sistema. É bom, isso foi bom, né? Porque em algumas atividades, onde o faturamento é pouco, essa pessoa não tinha acesso ao sistema previdenciário, né? Porque ele trabalhava em casa, então uma manicure, né? Um alfaiate, algumas atividades onde a coisa ele não consegue um emprego, uma colocação no mercado, e ele também não tinha um plano de previdência. E estava na informalidade. Estava na informalidade. Então, o MEI foi uma forma de abrir esse leque para quem estava na informalidade. Bom, é válido, é bacana, acho que deveria até se ampliar. Mas até a gente tem traz a cobertura para quem não estava tinha. Fora e contribui com os cofres da Previdência Social. Tentando cobrir o que eles chamam de déficit, que não tem, mas tudo bem. De um outro lado, a gente tem o contribuinte individual, o antigo autônomo, né? Hoje é o contribuinte individual, que já era previsto dentro do plano previdenciário. Para esses não mudou nada, né? O que ocorre, Cláudio? Algumas atividades até comporta a aplicação do MEI, mas eu acho que não é vantajoso. Por quê? O MEI tem um probleminha. Ele tem alguns benefícios da Previdência, então o auxílio-doença, eu tenho a cobertura do auxílio-doença se eu ficar doente, incapacitado, eu vou ter a cobertura, mas ele não tem, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição, ele não contempla a aposentadoria especial. Qual o benefício que eu tenho? A questão de aposentar somente por idade no MEI. Já o contribuinte individual, o autônomo, eu pagando com o contribuinte individual, eu estou coberto por todas as espécies de aposentadoria. E isso é bem significativo, porque, por exemplo, eu posso trabalhar um homem hoje, né, na regra que está hoje, os 35 anos e me aposentar. O contribuinte individual, apesar de muitos dizerem que não tem direito sim à aposentadoria especial. No caso do caminhoneiro. No caso do caminhoneiro, eu vou dar o exemplo dos tanqueiros que trabalham expostos ao risco de explosão. Então, se ele tiver alguns documentos, ele pode aposentar com 25 anos. Ou seja, se ele comprovar a exposição ao risco. Essa exposição ao risco, o que não é difícil.
Eu diria que é difícil, Cláudio, não é impossível, Não é porque assim, impossível. às vezes, determinadas situações, a gente não consegue os documentos, porque as empresas sonegam e tal, mas é possível fazer sim. Não é fácil, mas é bem possível, né? Então, assim, a diferença basicamente é essa. Eu tenho uma situação que eu passo a ter alguns benefícios, algumas coberturas, que é o MEI, e eu tenho o contribuinte individual com toda a cobertura da Previdência, né? Sendo que, na minha visão, a Previdência do regime geral é um dos seguros mais baratos que existem, né? Então, muitas vezes o banco quer te empurrar uma capitalização, quer empurrar um plano de previdência, uma previdência privada, né? Não sei o quê. Ainda o INSS é o mais barato. O INSS é o que tem, o custo-benefício é melhor, porque eu vou recolher lá um valor de 20% sobre o salário mínimo, mas se eu pensar na abrangência de benefícios que eu tenho, é grande. Esclarece uma dúvida para a gente, doutor. A contribuição do MEI serve também para a aposentadoria daquele que está à frente da MEI? Então, ele vai servir para aposentadoria por idade. Ok. Só. Ponto final. Ponto final. Para benefício, aposentadoria só para aposentadoria por idade. Por tempo de contribuição ele não conta. E os demais benefícios que tem no bojo da Previdência Social para quem paga fora do MEI, o MEI não traz? O MEI não traz. Auxílio-doença ele traz? O auxílio-doença ele traz, mas os benefícios de aposentadoria, nenhuma espécie. Nenhuma espécie. Nenhuma espécie. No caso do autônomo, existem duas formas de contribuição. Ou seja, a contribuição dita como um plano normal, popularmente conhecida, ou a simplificada. O senhor poderia nos dizer as diferenças entre uma e outra? Então, o recolhimento normal é os 20%, né? 20% sobre a renda dele até o teto da Previdência. Então, por exemplo, hoje está 5.645, eu vou recolher aí mais ou menos 1.000 e pouquinho se eu estiver ganhando até os 5.600. Eu ganho 10 mil. Quanto eu vou recolher? 20% de 5.645. Esse é o teto da Previdência. Okay. Né? Já na simplificada, ela vai reduzir a alíquota, né? Mas ele também vai te dar alguns benefícios a menos. Então, eu não aconselho a fazer na simplificada. A simplificada, talvez no momento de dificuldade, eu passe a recolher na simplificada para poder recolher menos. No momento que, não estou tendo frete, né? Às vezes o amigo caminhoneiro, eu sei que a crise para o transporte, porque se está a crise no mercado, foi o primeiro setor a ser afetado. Porque ninguém leva e nem traz nada se não está vendendo. Essa crise financeira teve o seu ápice aproximadamente em abril, maio de 2015, no final de 2013 e durante o ano de 2014 inteirinho, o setor de transporte já sentia essa crise. Sim, e eu acredito que assim, a gente está num momento que estamos começando a tirar do atoleiro, acho que a coisa vai melhorar. Mas talvez assim, o caminhoneiro precisaria de um planejamento previdenciário para ele entender que naquele momento, olha, aqui eu vou fazer simplificado, mas é momentâneo, e assim eu volto ao Agora, normal. essa transição, doutor, é interessante essa explicação, porque assim, Previdência não deveria, mas Previdência Social é um assunto ainda obscuro para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros e para a grande maioria dos profissionais em geral, né? Óbvio que a gente exclui os advogados previdenciários, né? Mas essa questão que o senhor falou é interessante e me chama a atenção para uma outra pergunta. É possível, então, fazer transições de formas de pagamento? Sim, porque assim, Cláudio, o que acontece? Eu estou inscrito na Previdência e as condições mudam, né? Eu tenho, por exemplo, hoje, a regra atual. O cálculo é feito sobre 80% dos maiores benefícios que eu contribuo. Então, dependendo da situação, eu consigo, inclusive, 20% do tempo pagar sobre salário mínimo e ainda ter um benefício razoável. Então, tudo isso é feito estudo. Então, por exemplo, eu tenho situações de profissionais onde ele recolheu muito bem e hoje ele está como autônomo.
e falta 5 anos para aposentar. Ele recolhendo sobre o salário mínimo nos 5 anos, como ele pagava no teto, não vai ter efeito. Então você consegue estimar e aí ele passa a fazer uma redução, uma economia. Sim, que pode vir a ser uma poupança, por exemplo. Sim, ele estava recolhendo R$1.000 por mês, ele vai passar a recolher 200, então ele está economizando 800 e vai fazer um caixa durante 5 anos. E mesmo assim vai se aposentar? E vai se aposentar com o que ele teria de direito se ele pagasse cheio. Então, tudo isso dá para fazer um estudo. Você consegue fazer cálculos, e aí envolve cálculo atuarial, onde eu consigo ter uma ideia de quanto vai ser o seu benefício se você recolher sobre determinado valor. Doutor Arismar, 1 minuto. Vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje entrevistando o Dr. Arismar Amorim Júnior, advogado e especialista em Previdência Social. Agora, o MEI, além dessa restrição nos benefícios... Na quantidade de benefícios, nas né? quantidades de benefícios, sobretudo os benefícios que dizem respeito à aposentadoria, né? Além disso, tem um outro fator aí que é um fator complicante, porque a MEI, para ser enquadrada como MEI, tem que ter um faturamento limite por mês. Sim. Não é? Hoje, né, você teria um faturamento aí de quase 7.000, 6.800, mas assim, qual que é o problema? Eu vejo, né, para esse tipo de atividade, para o caminhoneiro autônomo, 6.800 é quase nada. Né? A gente estava até conversando aqui antes do programa, eu tenho um irmão de um amigo advogado que ele, um frete daqui para Fortaleza, 15 mil. Ele já estourou o MEI. Então, se ele tiver no MEI e ele tiver que dar uma nota fiscal de 15 mil para o contratante, ele vai estourar. Ao final do ano ele vai estourar, ele vai ser desenquadrado do MEI e aí ele vai começar a pagar tributação como uma empresa de lucro presumido ou de lucro real, dependendo. De lucro real, depende da situação. E aí ele pode ter despesa de 17%, 20% sobre esse valor. Então eu não sei aí, até que ponto... em outros órgãos da União, Receita... Aí ele vai precisar de contador, ele começa a ter um monte de complicador, porque ele vira uma empresa. Sim. Né? Ele, como contribuinte individual, ele tem a questão de fazer o pagamento sobre o teto, então o máximo que ele vai pagar para o INSS é 1.000 e pouquinho, 1.100 e pouco. Né? Que isso é descontado no frete dele, né? Já vai haver a retenção. O que ele vai ter que tomar cuidado, e aí eu acho que é uma dica, Cláudio, porque ele vai ter uma retenção num frete, ele tem uma retenção no outro, ele tem que informar, falar, já paguei desse mês lá. Ele vai ter que mostrar que ele pagou, porque senão, eu vou dar um exemplo, ele fez um frete de 10 mil, vai reter e ele vai pagar os 11, eles vão reter lá para ele pagar os 11%. Os 11%. Ele vai pagar 1.100 e pouco. Ele vai fazer o próximo frete, vai haver a retenção de novo, só que ele já pagou pelo teto. Então ele tem que mostrar para o próximo contratante e falar, já está, eu já fiz a contribuição. Porque se ele fizer a contribuição 2, 3 vezes, ele está pagando a mais. E aí ele precisa pedir uma restituição para o INSS. Então, para não haver isso, ele tem que informar, olha, meu contratante, eu já fiz no começo do mês, que eu já recolhi o teto da Previdência lá. Aqui não pode ter mais. Isso é bem interessante. Isso é um pulo do gato. Acontece muito com o médico. O médico que tem 2, 3 atividades, ele paga numa atividade, paga na outra e paga na outra. Quando você soma, ele pagou 4 mil de INSS por mês. Isso talvez
para o colega caminhoneiro que está em casa, às vezes seja isso que assusta. Porque eu fiz uma contratação de 10 mil, paguei 1.000, 11%, paguei 1.100 e pouco. Fiz uma outra contratação de 10 mil, mais 1.100. Fiz uma outra. Então, quando ele olha no fim do mês, ele fala, pô, paguei 3 pau de INSS. Quando, na verdade, seria o teto só. É interessante esse esclarecimento. Porque, não sei se você lembra, o doutor Arismar, no começo, disse que a contribuição previdenciária é sobre o teto, que é o teto salarial que a Previdência paga, que hoje é em torno de 5.000 e pouco. 5.645. 5.645. Então, se você fez um frete de 2.000, vai ser descontado os 11%, como autônomo, vai ser descontado os 11% dos 2.000, e aí você vai precisar, se você fizer um outro frete de 3.000, vai ser descontado mais 11% desses 3.000, e se você fez um outro frete de 2.000, desse terceiro frete vai ser descontado 11% de R$640, que dá os 5.640. Mais ou menos isso. Ele não pode ultrapassar os 20% dos 5.645. Então, assim, existe um teto. Tem um teto para eu receber da Previdência, mas também tem um teto para eu pagar. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um funcionário, um presidente de uma empresa que ganha R$50 mil. Qual o máximo que ele paga de INSS? 1.100 e pouquinho. Que é em cima dos 5 Em cima dos 5 mil. Mas eu ganho 50 mil. Ok, não tem problema. Ele vai pagar sobre 1.000 e pouco. Se o amigo caminhoneiro aí em casa estiver recolhendo mais que os 1.100 e pouquinho de INSS por mês, esse dinheiro não vai contar para a aposentadoria e não entra no bolso dele. Está fazendo só caixa para a Previdência. E a Previdência recebe. Bom, lógico. Pagou. Eu também recebo. Também receberia. Eu também receberia. Agora, doutor, é importante isso. Há a possibilidade, eu tendo esses comprovantes, o caminhoneiro tendo esses comprovantes, há a possibilidade de entrar com algum recurso? Você faz uma repetição de indébito e recupera dos últimos 5 anos, Cláudio. Os últimos 5 anos a gente consegue restituir. Ok. Tá? Inclusive com Selic, porque vem com o dinheiro equivalente a Selic. Que é o que se paga quando se atrasa imposto. Sim, é a mesma Então, porque é um tributo. Ser reembolsado, eles também seguem a mesma com o Selic, lógica. É melhor que qualquer investimento hoje. Não tem a menor sombra de dúvida. Então, assim, isso ele tem que estar atento. E isso talvez cause um certo espanto no caminhoneiro. Uma certa relutância, talvez, por isso da questão do INSS. Mas eu pago 3 mil por mês de INSS. Mas ele paga não é porque o INSS cobra isso. Na verdade, ele paga porque ele está mal orientado. Ou não está orientado. Também. Então, assim, ele paga 1.000 aqui, 1.000 ali, 1.000 lá, 3 mil. Só que, na verdade, o máximo que ele deveria pagar é 1.100 e pouquinho. Caminhoneiro, definitivamente você precisa estar atento à questão de assuntos previdenciários. Porque você pode programar melhor o teu futuro e pode, inclusive, corrigir e começar a partir de agora a corrigir erros que foram realizados no passado e evitar que esses erros continuem. Porque pode ser, e aí só quem pode saber disso é você, e não é nem que você esteja sendo lesado, porque não se trata de má fé necessariamente. Não. Se trata de informação. Como você não tem a informação, obviamente você não age como se tivesse. É comum. Mas entendo a informação, você pode saber que você pode deixar de pagar esse valor que, por exemplo, você paga, porque o que você tem que pagar de previdência, como todos os trabalhadores que pagam previdência social, é 20% em cima de 5.640. É isso. Esse é o seu valor de previdência social. Isso, assim, é o máximo. O máximo, lógico. É no mínimo 20% sobre o salário mínimo e no máximo 20% dos 5.645. Eu ganho R$500 por mês. Eu tenho que pagar 20% de um salário mínimo. Então, se eu faturei R$500, é 20% do salário mínimo. Em cima dos 900. Mas, faturei 3 mil, 20% dos 3 mil, R$600. Faturei 10, 20% de 5.645. Que é o caso do caminhoneiro. Doutor Arismar, mais um minuto. Vamos para mais um comercial.
O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje entrevistando o Dr. Arismar Amorim Júnior, advogado e especialista em Previdência Social. Agora, doutor, me passa aqui uma outra situação que eu quero esclarecer essa dúvida, que talvez seja a dúvida do amigo caminhoneiro que está ali do outro lado. Se eu presto serviço para uma empresa como autônomo e tenho uma retirada mensal de R$7.000. Ok. Né? R$7.000 eu tenho essa retirada mensal. Essa empresa conversa comigo no sentido de eu me tornar uma MEI, de eu abrir uma empresa como MEI. Eu vou pagar quantos % de imposto hoje? Na verdade, englobado, né, ele é um valor mínimo, varia até, mas é em torno de 5% sobre o faturamento. Então, 6.000, eu vou arredondar 7.000 para a gente fazer uma conta, vai dar quanto? R$350 por mês. Num primeiro momento parece ser uma economia boa. É isso que eu ia te perguntar. Agora, R$300 por mês, eu vou estar não pagando de previdência. Eu estou pagando de impostos. Aí tem ISS, contribuição social, imposto de renda. Tudo, está tudo englobado. Ok. E quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar, se eu permanecer como MEI o resto da minha vida, eu vou me aposentar só com 65 anos. O homem 65, mulher com 60, por enquanto. Por enquanto. Porque, assim, a reforma da Previdência, ela está adormecida. Mas e aí, ela pode vir. O valor da minha... A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, porque eu sei que o senhor é craque nesse assunto também. O valor da minha aposentadoria nessa situação... Salário mínimo. Salário mínimo. Salário mínimo. O valor da sua aposentadoria é salário mínimo. Então, assim, se você quer algo mais que salário mínimo, você vai ter que fazer algo diferente. Não tem outro jeito. Que me acostumei ao longo da minha vida profissional, como MEI, a receber um salário de R$7.500... Você vai aposentar com salário mínimo. Eu vou me aposentar com R$900. Hoje, R$954. É isso que você vai ter para viver. Preste atenção, caminhoneiro. Isso é muito importante. Além do que, você ainda vai ter que trabalhar até os 65 anos para ter direito ao salário mínimo. Contribuir durante todo esse período. Eu tenho 30 anos de idade, eu vou ter que contribuir mês a mês até os 65 para ter um salário mínimo. Então, se eu quero algo diferente do salário mínimo, eu vou ter que fazer algo diferente da MEI. A MEI não serve para quem não quer salário mínimo. Eu aceito me aposentar com salário mínimo. Ok, aí o MEI talvez te sirva. Mas para quem pensa num pouco mais, a MEI não é a melhor opção. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Eu sou um caminhoneiro autônomo, a empresa conversou comigo, eu achei por bem continuar como autônomo, né? Eu ganho R$7.000, essa empresa desconta 20% de 5.640. E aí eu prestei serviço para essa empresa a minha vida toda, né? Minha vida profissional, e vou me aposentar. Provavelmente, nesse valor, você vai aposentar com o teto da Previdência, que é o 5.645. E além do que... Eu estou equiparando até na mesma idade. Sim, isso que eu ia falar. Porque se eu me aposentar com 50 anos de idade, porque assim, eu com 35 anos de contribuição, eu posso me aposentar até com 50 anos de idade. Sim. Ok, a lei permite. Só que aí eu vou ter uma redução porque eu estou me aposentando antes. Porque aí tem o fator previdenciário. Fator previdenciário. Então nós estamos levando em consideração aqui, esquece que você vai se aposentar por tempo de contribuição, caminhoneiro.
Você vai se aposentar por tempo de idade, igual a MEI. Estou fazendo, porque para a gente comparar melancia com melancia, eu não posso fazer coisa diferente. A mesma aposentadoria eu vou ter os 5.645, com 65 anos para o homem. E eu contribuí com R$700 a mais. R$700 a mais. Só que se você fizer a conta na ponta do lápis, Cláudio, no decorrer de 5, 6 anos que você estiver recebendo benefício, o seu capital voltou. Existe uma conta, eu não tenho ela aqui, mas quando você mostra na linha do tempo o tanto que você contribui, e aí quando você passa a receber o que retorna, o investimento volta muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. O que eu contribuí durante o que confirma aquela afirmação do senhor no início, que a Previdência Social ainda é um custo-benefício. O seguro mais barato. O seguro mais barato. E assim, considerando o seguinte, vamos dizer que eu tenho um problema de saúde, ou sofri um acidente com o caminhão, que não é coisa muito difícil de acontecer, e precisei ficar parado. Quanto eu vou receber pagando MEI hoje? Eu, Arismar, 47 anos, vamos imaginar que eu estou atrás da boleia do caminhão, bati o caminhão e estou no auxílio-doença. Vou ficar durante... Sofreu ali uma quebra, para sermos aqui gentis, Quebrei a bacia. A quebra da bacia. Né? Vai ficar 60 dias de molho. Mais, acho que até mais. 90. Mas um ano. Fiquei um ano no estaleiro. Um ano de molho. No meio eu recebo salário mínimo. No outro, eu vou receber 91% do que eu teria direito. Então, se eu estiver pagando no teto da Previdência, eu vou receber mais ou menos R$5.000. Então, eu tenho uma renda de 7, minha renda cai para 5. No outro, eu tenho uma renda de 7, cai para salário mínimo. Realmente, caminhoneiro, é para você pensar. É para você pensar porque esse esforço que você está fazendo, esse suposto esforço que você está fazendo, contribuindo como autônomo, né, pode lhe ser muito útil. Aliás, lhe será muito útil ali na frente. Eu vou agravar a situação agora. Bati o caminhão e morri. E somei. Eu vou deixar para sustentar minha família um salário mínimo. Se eu for autônomo e recolho pelo teto, minha esposa vai ter uma pensão por morte cheia de 5.645. Então, pelo menos assim, eu tenho o sossego, que eu falo que é o seguro, de que minha família vai viver com 5.645. Realmente, isso, no caso, traz uma tranquilidade. Esse tema é um tema muito empolgante. A não ser que o cara tenha raiva da mulher e fala, não, eu vou deixar ela só com a pensão por morte de um salário mínimo. Aí é outra história. Mas... Que aí é ser cruel, né? É ser cruel. Caminhoneiro, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e vamos deixar agora os microfones abertos para que o Dr. Arismar faça as suas considerações finais. Lembrando que nós vamos ter outro programa ainda sobre Previdência Social. Bom, amigo caminhoneiro, eu acho que assim, eu não posso falar que você é obrigado a procurar se informar e talvez fazer um planejamento previdenciário, porque é a sua vida, não tenho esse poder. Mas eu acho que assim, cada um deveria procurar um especialista na área previdenciária, né, da sua confiança. Para quê? Para que faça um planejamento e fale, olha, quanto eu devo recolher? Estou recolhendo certo? Estou recolhendo errado? No código certo? Porque muitas vezes ele recolhe com um código errado. Então, quando chega na hora de aposentar, dá problema. Aí, estou pagando 11%, mas era 20%. Toca complementar, e aí é com Selic, com juros, com multa. Então, assim, procure um especialista, né? Eu sei que o programa vai para todos os rincões do Brasil, mas em toda localidade hoje tem alguém que conhece direito previdenciário, algum advogado previdenciarista que pode lhe ajudar, né? Tem contadores que fazem os cálculos. Então, se você puder investir um pouquinho do seu tempo, o dinheiro não é nem tanto, normalmente essas consultas de planejamento não é nem tão custosa, mas assim, um pouquinho do seu tempo para se dedicar àquilo que é importante na sua vida lá no final, eu acho que você deve fazer. Era essa a mensagem. É isso, amigo caminhoneiro, está dada a dica. Previdência Social é uma preocupação que você deve ter neste momento para ter um futuro saudável sem preocupação. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você no próximo programa, onde o Dr. Arismar Amorim Júnior estará esclarecendo outras dúvidas a respeito de Previdência Social. Até logo.
Recanto Angaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recanto Angaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.